Em Feira de Santana, 7h13, a gente vai falar agora sobre reforma tributária, né? Algo que está em evidência aí no momento nas discussões, afinal de contas, né, acaba de chegar ao Senado, né? Após passagem pela Câmara, e a gente deve ter muita discussão em torno disso ainda, até, né, a possível aprovação, sanção e também a parte prática da coisa. E a gente vai bater um papo sobre isso, né, será um imposto, né, sobre valor agregado, o IVA, né, agora a gente vai ter a união de vários impostos, né, será dual, ou seja, com duas frentes de cobrança, mas a gente vai buscar de quem entende muito mais do que a gente no assunto para poder destrinchar esse assunto para o nosso ouvinte. A gente vai conversar com o advogado tributarista, Dr. Yuri Guimarães Caiuela, né? Ele que tem formação em MBA em Direito Tributário pela FGV, pós-graduado em Gestão de Tributos pela FECAP de São Paulo, bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade de São Paulo e bacharel em Direito pela Universidade de Mackenzie. Doutor, muito bom tê-lo aqui conosco. Eu quero agradecer a disponibilidade de bater esse papo conosco, de falar sobre esse assunto. E quando a gente fala de reforma tributária, de união de impostos, primeira pergunta que as pessoas fazem é: as coisas vão ficar mais caras? As coisas vão ficar mais baratas? O que é que a gente deve ter de reflexo no bolso mesmo do cidadão, do contribuinte, né? Na aquisição de produtos, inclusive. A gente deve ter algo sensível nesse sentido, doutor? Bom dia, muito bom tê-lo aqui conosco, tá? Bom dia, Fernando Moreira. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar com vocês. Fernando, essa é a pergunta que todo mundo gostaria de ter clareza na resposta, né? Contudo, como você bem mencionou, a proposta ela foi aprovada na Câmara, seguiu para o Senado e ainda não há estipulação de alíquota. O que nós sabemos, por enquanto, é que o objetivo dessa reforma tributária, que é o primeiro passo, é a junção de 5 tributos. Então, tem três tributos federais, um estadual e um municipal. A intenção é simplificar a cobrança dos tributos e o que todo mundo quer, eu quero, você quer e a população quer é redução da carga tributária, né? Redução dos tributos no momento que a gente vai no supermercado fazer as compras do mês, redução da tributação no momento que a gente vai comprar uma geladeira, uma TV, mas hoje nós não temos visibilidade. Por quê? Porque esta reforma é uma emenda constitucional, é uma previsão de alteração da Constituição para que possa ocorrer a junção desses 5 tributos. E as alíquotas serão decididas num prazo de 2 anos, então nós estamos em 2023. Aprovada essa reforma até o final desse ano, o governo teria 2024, 2025 para discutir e se chegar a uma alíquota, né? Para que a início da cobrança ocorra em 2026. Pois é, e aí a gente já tem alguns fenômenos que acontecem aqui no Brasil, alguns casos que chamam a atenção e a gente muitas vezes fica se questionando se isso vai mudar, né? Por exemplo, recentemente a gente ouviu falar muito aí do bombom Serenata de Amor, né? Que é um chocolate, né, muito conhecido aqui no Brasil, que mudou a denominação de bombom para o wafer, porque teria uma tributação menor. Fala-se muito aí da própria McDonald's aí, né, que tem a sua parte de sorvetes ali e modificou ali em cima. Agora você coloca sobremesa, não coloca mais sorvete, porque teria uma tributação menor. Essa reforma tributária deve resolver esses problemas, né, evitar que esse tipo de manobra tenha que ser feito para se pagar menos imposto, doutor? Então, assim, ó, na verdade, não se tratam de manobras, né? Na verdade, a legislação tributária hoje, ela é extremamente complexa. Então, quando você menciona a alteração de classificação, nós estamos falando de uma alteração de uma classificação federal, né, do NCM, que tem previsão federal, com mais de 20 normas que tratam sobre o assunto NCM, né? Então, o NCM, ele vai implicar na determinação da alíquota do IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, vai determinar a alíquota do ICMS, que é o Imposto Estadual. Então, é um efeito cascata, né? Então, se você pegar a TIP, né, que é a tabela onde tem a descrição dos NCMs, você vai ver que ela é extremamente extensa, extremamente complexa, e ela, por ser desta forma,
cabem interpretações diversas, né? Então, por exemplo, isso aconteceu com sorvete, aconteceu com milkshake, aconteceu com sandália, aconteceu com tênis, aconteceu com bombom e aconteceu com tantos outros produtos. Por quê? Porque hoje na área tributária, desde 1988, com a promulgação da Constituição Federal, são 8 normas tributárias diárias. Então, você pega ao final de um mês, ao final de um semestre, ao final de um ano, ao final de 35 anos, a quantidade de normas, né? Então, é uma lei que altera uma outra, que não revoga a outra, eu tenho 3, 4, 5 normas ao mesmo tempo. Então, é muito importante que a reforma tenha por objetivo não só a junção dos tributos, mas especialmente a simplificação, para que as empresas possam pagar o justo, os funcionários, os consumidores possam pagar o justo, e quando a gente saia do supermercado, a gente saia consciente do quanto nós pagamos pelos produtos, enquanto nós pagamos de tributos para o governo, porque aí nós vamos cobrar educação, nós vamos cobrar infraestrutura, nós vamos cobrar, né, segurança, e hoje, como a gente não tem essa visibilidade, a gente fica meio, né, sem ter esses subsídios para poder cobrar dos nossos deputados e senadores. Pois é, a gente até falava essa semana aqui no programa, fazendo uma relação com Estados Unidos e alguns países da Europa também, que você tem o preço ali na loja, é o preço do produto e tem preço tal mais impostos. Quando você chega no caixa, você vai ver que tem a quantidade de impostos, né, que você vai pagar ali, para ter de fato essa sensação, né? Me parece, doutor, aí o senhor tem muito mais propriedade para falar como advogado tributarista, que o brasileiro tem muito pouca consciência do que paga de imposto, né? Sim, é verdade. Já começa no momento em que você está procurando emprego. Aí você vai ser contratado por uma empresa. Aí o rapaz da empresa fala, olha, você vai fazer isso de trabalho e você vai receber 3 mil reais. Aí você começa a trabalhar, passados um mês, quando você vai olhar na sua conta, não tem 3 mil reais. Aí você começa a descobrir que no momento em que o seu empregador vai te pagar, ele, empregador, paga imposto da empresa, tem que antecipar os impostos que você precisa pagar, você funcionário, você tem dedução do imposto de renda da pessoa física, você tem dedução do INSS. Então, fica aí a surpresa, como eu posso dizer assim, a convicção, a certeza de que ele não tem conhecimento no momento que ele vai fazer compras e no momento que ele faz o recebimento do seu salário. E sobre esse texto que está em tramitação, doutor, o senhor já pôde dar uma apreciada nele? O que é que o senhor acha que precisa ser olhado com mais atenção? Quais são os pontos que precisam de mais atenção nas próprias discussões? Porque agora é o momento de discutir, né? Depois de aprovado, sancionado, é aplicação mesmo. Então, tem se colocado muita expectativa na tramitação do Senado agora, por ser uma casa menor, né? Menos cabeças ao mesmo tempo e subtende-se, né? Pessoas preparadas para poder discutir esse tema. O que é que o senhor acha que precisa ser visto com um certo cuidado dentro desse texto? Veja, Fernando, eu atuo na área tributária há 23 anos, né? E tenho muita interação tanto com o empresário, né, com as empresas, como também com o governo, né, com fiscalização, e também com o consumidor. Então, assim, vamos falar da parte do empregador, né? Que é a empresa que ela produz ou ela presta serviço, né? Essencialmente, essa reforma tributária vai atingir quem produz e quem presta serviços, né? Então, para a empresa, o que eles demandam, além da simplificação da quantidade de tributos, é a simplificação no cálculo, né? Uma forma clara. Então, você já viu que essa reforma tributária ela antes eram tributos cumulativos e não cumulativos. Agora é só não cumulativo. Então, o IVA é não cumulativo. Então, o que significa não cumulativo? Quando a empresa adquirir insumos, ela vai pagar o tributo e vai fazer o crédito, e no momento que ela vender os produtos, né, ela vai fazer o débito. A diferença entre os dois é o imposto que ela vai pagar. Então, em tese, ela pagaria o imposto sobre o valor agregado, daí vem o nome. IVA, Imposto sobre Valor Agregado. Muito bem. Então, precisa de uma clareza com relação ao cálculo desse imposto precisa uma redução das declarações acessórias. Então, as empresas hoje possuem uma equipe específica para poder fazer a apuração dos tributos e a entrega de declarações acessórias,
né? 80% das autuações fiscais decorrem de fato de que a empresa, com a complexidade das declarações acessórias, são declarações com 100, 200 folhas, né, para serem preenchidas, errou algum item que diverge de uma outra declaração, que diverge do valor da contabilidade, e a empresa é autuada. São multas milionárias, né? São multas gigantescas. Então, o empresário demanda isso, demanda uma clareza no momento da apuração dos tributos, uma simplificação e uma redução da quantidade de declarações acessórias que a empresa tem que investir para poder fazer a entrega. Com o avanço da tecnologia, isso deveria ser automático, né? Deveria ser tudo automático. Então, o SPED está nesse caminho, mas ainda não se chegou no momento em que tudo fica informatizado. Do lado do consumidor, da pessoa física, o que eles demandam? Uma redução de carga, né? Eles querem que quando o funcionário diga, olha, você está sendo contratado por R$3.000, ele receba efetivamente R$3.000, né? Que ele não tenha tantos descontos assim. E ao ter descontos, que ele possa ter acesso à educação, acesso à segurança, à infraestrutura. Então, eu penso que assim, não é um problema em si pagar o imposto, mas a pessoa sente na pele no momento que ela se machuca, precisa ir para o hospital, vai para o SUS, fica na fila, fica no corredor. Então, isso é ruim para ela, né? Porque ela sabe que ela paga o imposto em tudo que ela compra, em tudo que ela recebe, e ela quer ver a contrapartida. Pois é, e se tratando do nosso país, muitas vezes paga duas vezes, né? Vai aumentando a condição de vida, aí vai pagar um plano de saúde, vai pagar porque muitas vezes já não tem aquele direito garantido pelo imposto. Enfim, a gente tem uma outra situação também, doutor, que muita gente está questionando, eu queria ouvir a opinião do senhor, que é essa questão, que seria uma união, né, de impostos, mas nem tão união assim, porque tem uma união dos federais e a união dos estaduais, e as alíquotas dos impostos estaduais continuam sendo de responsabilidade dos estados. Isso não pode fazer com que o tiro saia pela culatra, não, porque hoje a gente tem uma situação de uma empresa vem para o Brasil, aí ela tem que ver em que estado ela vai, porque onde ela vai ter uma carga tributária maior, onde ela vai ter uma carga tributária menor. Existe aquela questão de isenção fiscal que o Estado pode dar para poder barganhar a vinda daquela empresa, mas independente disso a gente fica meio perdido, né? Cada estado tem uma forma de cobrar imposto, ou pelo menos uma alíquota diferente. O senhor acha que isso pode ser um tiro saindo pela culatra também? Olha, na minha opinião, poderia ser melhor, né? Porque nós estamos falando do IVA, né? São 179 países no mundo que utilizam o IVA. E se você olhar, na maioria deles, o IVA é um só. É o Imposto sobre Valor Agregado. Aí, quando nós fizemos a tropicalização do IVA, nós já dividimos o IVA em dois, né? Fizemos um IVA juntando o federal, que é o PIS, COFINS e o IPI, e fizemos um outro IVA juntando o estadual e municipal. Aí já começaram as divergências. Mas peraí, então quem que vai decidir essa alíquota? Porque tem estados e tem municípios. São 26 estados e mais de 5.500 municípios. Então, como é que vai funcionar isso? Então, isso sim vai trazer uma série de desafios. O ideal é que nós fizéssemos apenas um IVA, né? E que a diferença entre indústria, serviço e as situações específicas de cada região fosse tratada de forma específica, né? Mas deveria ser uniforme no Brasil todo, e infelizmente não vai ser, né? Então, essa guerra fiscal do ICMS é um outro desafio que eles vão ter que enfrentar, porque, como você bem mencionou, determinados estados menos desenvolvidos concedem incentivos para que as indústrias se instalem lá, possam fazer a produção, né? Possam contratar pessoas e dão crédito presumido de ICMS, dão isenção de taxas, dão isenção de impostos, e para que essas empresas possam se localizar lá. A expectativa com essa reforma tributária é que essa guerra, né, de incentivos fiscais acabe, se encerre. Mas nós temos um prazo para que isso ocorra, né? Então, o prazo de implementação do IVA são 8 anos, e o prazo para extinção de todos esses outros tributos que hoje existem é de 30 anos. Então, nós estamos falando de um longo prazo, muito ainda vai ser discutido. Mas me parece que se nós tivéssemos partido com apenas um IVA, e já com essa ideia de uniformização, simplificação, clareza, nós estaríamos, né, iniciando uma caminhada um pouco mais tranquila, mas pelo jeito não vai ser, infelizmente.
Pois é, enfim, a gente fica na guarda também das alíquotas para saber, né, até que ponto isso vai também trazer o impacto, seja para as empresas ou seja também para o consumidor, né? Porque muita gente fica e eu acredito até que o senhor deve estar sendo muito questionado sobre isso, né? Até pelos clientes. Pô, compra da casa própria, compra do carro, vai mudar, não vai mudar? São respostas que a gente ainda vai ter, não é, doutor? Sim, sim, é verdade. O que nós sabemos é que essa reforma tributária já trouxe uma previsão de alteração do IPVA, que antes não era cobrado sobre lanchinha e sobre jatinho, agora vai ser cobrado. Sabemos que também trouxe uma previsão de atualização do IPTU, né? Que tinha IPTUs que estavam defasados, aí era uma guerra, porque algumas prefeituras queriam atualizar, outras não. O IVA, essencialmente, ele vai ser cobrado de três formas, né? A alíquota integral, com o desconto e isenção. Então, medicamentos vai ter isenção, ProUni, né, de universidade pública, o convênio com o governo vai ter isenção, transporte público de pessoas vai ter isenção, né? E as reduções vão ficar por serviços de educação, serviços de saúde, alguns medicamentos. Então, tudo isso vai ser objeto de normatização posterior, né? Então, já tem, assim, os parâmetros, né? Os setores que vão ser beneficiados, os setores que vão ter redução e os setores que vão ser imunes. Mas, efetivamente, o desconto de 50%, ele vai incidir sobre qual alíquota, qual percentual, né? Então, lá no ano passado foi falado algo em torno de 25%. Será 25%? Será 20%? Será 30%? Né? Então, nós não sabemos. Então, 50% de 25% seria 12,5%. Né? 12,5% para uma escola que antes pagava 9%, vai ter um aumento. Para uma escola que pagava 15%, vai ter uma redução. Então, nós temos várias situações a serem analisadas no momento em que eles abrirem para todo mundo como vai ser a forma de cobrança e como vai ser essa forma de redução. Maravilha, doutor, muito bom poder contar com a sua presença aqui no nosso programa, né? Quero agradecer muito por essa entrevista. É um assunto que a gente precisa, assim, amplamente divulgar, amplamente discutir com a população. As pessoas precisam, né, parar de achar que isso não influencia tanto a vida delas. Muitas vezes, eu não sou empresário. Não, você vai ser afetado de um jeito ou de outro, queira ou não queira. O importante é estar sabendo, porque o momento é esse de discussão, né? O momento é esse da gente estar entendendo bem, até para, como sociedade civil, também cobrar, né, dos nossos representantes, né, dos senadores agora, no caso, uma discussão ampla e, quem sabe, possíveis alterações no texto que venha melhorá-lo, né, que venha fazer com que essa reforma seja, de fato, mais eficaz. Bom demais conversar com o senhor, quero agradecer muito a disponibilidade de bater esse papo conosco, tá bom? Tá ótimo, eu que agradeço. Um ótimo dia a todos. Conversamos então com o advogado tributarista, doutor Yuri Guimarães Caiuela, ele que tem formação em Direito Tributário, pós-graduado em Gestão de Tributos, bacharel em Ciências Contábeis também, além de bacharel em Direito, para falar um pouco, né, a respeito dessa reforma tributária, né? É importante sim que as pessoas tenham conhecimento a respeito do que tem sido discutido. Dilson Barbosa.